Salve, salve, melhor companhia, tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que sim, viu? Então vamos aí falar sobre a partida, né, de Vasco e Atlético Mineiro, que ficou no placar de 1-1, né? 1-1. Vou estar aí falando certamente que também muito por conta de um personagem aí que já já eu vou tocar no assunto, justamente por ter sim influenciado. E por isso eu falo sempre para vocês, quando influencia, de fato eu falo, até porque eu faço questão sempre de não ter que tocar, mas infelizmente preciso nesse pós-jogo, tá bom? E quem está aí pela primeira vez e que não sabe, né? Até pelo fato de muitos estão aí chegando, né, ao canal, conhecendo o canal, eu faço questão de falar. Por que estou fazendo o pós-jogo agora, pessoal? É porque eu não gravo no domingo, tá bom? Então, por isso que sempre eu faço no dia seguinte, né? Permitindo Deus, para a gente estar aí falando, pontuando sobre o que ocorreu durante a partida, tá bom? E juntos a gente poder aí avaliar algumas situações, tá? E aproveito para dar boas-vindas a quem está aí pela primeira vez, se está aí novo no canal, né? Conhecendo, né? Agora, eu faço aí a ressalva de dizer a você para ficar à vontade, porque aqui é um canal altamente democrático e pode ficar aí expressando a sua opinião, falando nos comentários, falando nas lives, né, que é uma das nossas primícias aqui do canal, né, que tanto eu faço com carinho, né, de chamar de live, né. Isso muito, pessoal, para você que não sabe, porque eu fui a pioneira a fazer live pós-jogo, tá bom? Aqui no YouTube. Então, eu faço questão de falar para você, justamente para a gente estar também em outros momentos, como a live que eu acredito ser muito legal, ser muito bom da gente sempre estar junto no ao vivo, porque aí o ao vivo já sabe, né? É como, né, o Fausto Silva falava, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, certamente a gente vem abordado assuntos, em especial nessas últimas lives, muito interessante, que eu acredito que é bom da gente estar assim falando, tá? Não só por eu falar, mas também até pela reciprocidade, né, que eu recebo de você inscrito, de quem vai chegando e colocando também algumas situações, algumas pontuações que acaba fazendo com que eu também pondere, assim como eu espero também que vocês ponderem em algumas reflexões, em algumas análises, tá bom? Então, peço aí a todos também que, se puderem, compartilhe o canal para quem você conheça. Caso gostar do canal, se inscreva, venha participar da melhor companhia do YouTube, e compartilhar aí nos seus grupos de WhatsApp, de Face, grupos aí que vocês tenham aí, que eu sei bastante, né? Até porque aqui eu sou solo, né? Minha companhia solo, então eu sempre conto com você, certamente, justamente porque, assim como eu sei perfeitamente que você é muito Vasco. Você não é somente Vasco, não, você é muito Vasco. Então, é por isso que o canal vem crescendo, certamente, a cada dia, porque as pessoas vêm conhecendo através de vocês, vêm conhecendo que de fato é um canal que preza muito exatamente pelo bem, pela melhoria do Vasco e de fato com bastante estudo, né? Sempre o tempo que eu posso tirar para não falar coisas ao léu, coisas né, que certamente
infelizmente, querendo ou não, né, existem essas pessoas assim, né? Então, eu peço aí que vocês me ajudem na divulgação do canal e não esqueça de deixar o like também, que é muito importante para fincar aqui o canal cada vez mais nesta maravilhosa plataforma que é o YouTube, que nos proporciona essa oportunidade de conversar sobre o melhor assunto, né? Sobre o nosso Vascão, tá bom? Então vamos lá, vamos sem mais delongas falar sobre a partida em si, né? Que foi de novo no nosso caldeirão, né? No nosso território hostil, nosso São Januário, que estava belíssimo, né? Na quinta-feira. Mais uma vez eu quero falar, porque eu tenho visto muitos vídeos, né? E a cada vídeo que passa eu me emociono. E por isso eu achei de suma importância, certamente, a gente vir daquele jogo e jogar em São Januário esta imensa partida, né? Contra o Atlético Paranaense, um dos melhores times do Brasil, né? Não à toa, para mim, foi um jogaço, e que por isso, né, ficou aí no empate, né? Que com pesar, né, eu falo que não foi um placar aí um tanto interessante pra gente, né? Mas que vale sim a gente justamente buscar, né, através desta partida, ver algumas coisas, né? Bem como o que eu vi, né, pessoal, assistindo o jogo. Peço que você deixe aí nos comentários como você percebeu, fique à vontade para dizer se concorda ou não, mas na minha visão, para mim o Vasco mostrou um pouco daquilo que ele fez contra o CSA, tá bom? Jogando realmente uma partida muito grande, difícil, e mostrando, né, realmente que de fato está buscando virar esse jogo, né? Mas claro, aí comparando, né, o Atlético, a CSA é outra coisa, né? Então, por isso que ao mesmo tempo me deu aquela alegria de ver um Vasco realmente mais aí ligado, mais forte realmente, mas ao mesmo tempo acendeu aí uma luzinha de preocupação realmente e de entendimento, né? Que de fato minha company, a cada jogo, certamente agora, falando numa forma metafórica, né? É guerra, porque justamente porque temos jogadores com algumas deficiências, que foi demonstrado logo no início do primeiro tempo, né? Com algumas falhas, né? Que certamente a gente aí vem tentado ao máximo, né? Com a nossa torcida, com o nosso apoio, diminuir para que de fato o Vasco tenha chance de escapar do Z4 em meio a um campeonato muito competitivo e que de fato a maioria, né, dos times tem tanto titular como banco também, né, como reserva. E é isso que me preocupou, vendo esse jogo, minha companhia, porque eu vi nitidamente que o Vasco sim, tem titulares que podem emplacar, né, aí um esquema tático que pode nos livrar com com muita maestria, né, com muito aí até mesmo como eu venho colocado para vocês, né, para quem de fato tem aí as suas divindades, né, com fé também, né,
do que possa fazer mais. E o Vasco mostrou também que apesar dessa, além dessas falhas, né, com os próprios titulares, alguns, tem a questão dos reservas, né, que de fato realmente não estão dando conta do recado quando entram, que certamente já vou estar falando em especial de um aí que realmente, olha, me deu dor de cabeça, sabe? Me deu dor de cabeça, e eu sei que não deu só em mim não, né? Não deu só em mim não, que certamente já eu vou estar falando também, tá? Então, como eu falei para vocês, o Vasco começou a partida, né? Infelizmente, com aquelas falhas, né? E assim o Atlético, né? Com grandes jogadores também, se aproveitou e logo marcou o gol, né? Logo muito cedo, né? Muito cedo. Porém, o time, né, do Fernando Diniz, né? Que, como eu falei já para vocês, né? Para mim, é um dos melhores técnicos do Brasil, e dificilmente se apavora, né? E com isso, logo o Vasco colocou a bola no chão, né? E começou a se empoderar também na partida, né? Justamente pela cobrança também, ainda mais robusta do nosso técnico, né? E aí o Vasco logo em seguida empatou, né, com o nosso Pirata, com o Verratti, com o gol de pênalti, né? Que apesar de ter feito gol de pênalti, vale falar também, né, que infelizmente também, mais uma vez, não fez uma partida tão boa, tá? Não à toa levou bronca do Coutinho, né? Que é por isso que eu até cheguei a comentar assim, pessoal, falando realmente, até pelas partidas que eu tenho visto do Coutinho. Eu peço até perdão pelo que eu já falei do Coutinho, tá, pessoal? Porque eu fugi daquilo que é da minha essência, né? Que é justamente sempre dar valor, dar realmente a importância devida a um gênio, porque para mim o Coutinho, ele é um gênio, minha companhia. Ele é um gênio, e que por isso ele consegue até mesmo ler, né, também dentro de campo, a partida, e não à toa teve uma oportunidade lá, uma chance em que o Verratti, nessa má fase que ele está, vem atrapalhado demais algumas situações, e por isso levou, né, aí a bronca do nosso Coutinho dentro de campo, para você ver, né? E mais uma vez, sempre aí fazendo também essa ressalva de que o Verratti, sim, né, é maravilhoso na cabeça, pode mudar, eu acredito que pode mudar essa má fase, né, mas que tá um pouco complicado, e como eu disse para vocês na última live, né, o Vasco já tem que ver logo isso, né, justamente porque está correndo o campeonato e a gente ainda está, né, com essas dificuldades, e por isso a gente tem que fazer o que for possível, o que não for possível, para a gente ficar na elite do futebol brasileiro, né, minha companhia? Se o caso for exatamente tirar a titularidade do Verratti, né,
que assim seja, né? Embora, claro, eu sei que muitos sentiriam, assim como eu também sentiria, porque eu gosto demais dele, mas certamente sempre a gente tem que pensar no clube em si, não é, minha companhia? Então, com todo respeito ao nosso goleador, né? E falando mais, então, quando o Vasco, né, começou a se empoderar, ele teve inúmeras oportunidades, não à toa, foi até mesmo dito pelos alguns comentaristas que o Vasco foi o melhor desta partida, para você ver que em meio a tudo isso, né, você vendo até mesmo alguns jogadores do Atlético Mineiro, você fica assim, caramba, cara, é muito complicado, né? É muito complicado. E olha que o Hulk não estava nem jogando, né? O Hulk e outros mais aí. E você né, fazendo um bom jogo, Vasco. Mas, infelizmente, né? Se esbarrando naquele goleiro, né? Naquele goleiro que também é um dos melhores do Brasil, né? Mas tenho que, que, que falar realmente que, apesar de ser também um dos melhores, não é melhor que o meu goleiro. O meu goleiro, o Léo Jardim, para mim é o melhor do Brasil. Tanto que já já vou aqui falar dele, né? De uma situação com ele. E só que foi inacreditável, assim, algumas bolas que não entraram do Vasco, né? E que o Everson fez, né? Algumas defesas, inclusive aquela da cabeçada se eu não me engano, foi Paulo Henrique, né? Que ele fez, que basicamente foi um milagre, né? Foi um milagre. E e como eu havia falado para vocês, e por isso eu faço questão de falar mesmo, que é para justamente a gente aprender e cobrar, né, desses gestores do Vasco, para a gente ver que como a sorte não anda, né, com os incompetentes, porque a gente vê o caso, como eu falei para vocês, a maioria dos times tendo banco e o Vasco, infelizmente, o que me mostrou, que vem me mostrado é que não tem reservas, né, que possam aí ajudar no decorrer da partida, né? E isso claramente é culpa de quem fez aí fez o plantel, né? Então a gente acaba aí terminando, né? Aí o primeiro tempo sem poder, né? Conseguir, né? Sequer virar, né? Podendo muito bem virar o jogo, virar a partida, né? E só que a gente não conseguiu, infelizmente, muito por conta também que eu acredito de azar também, né? Além, claro, não tirando os méritos das defesas do Everson. E assim, né, nós começamos o segundo tempo parelho, né, também. E eu falo com gosto, né? Eu falo com gosto, né, sobre aquilo que eu falei para vocês com relação ao Léo Jardim, a defesa que ele fez. Se eu não me engano, foi o Menino também que fez a cobrança de falta, né? Que era uma cobrança de falta que ia no cantinho, ela iria de fato no cantinho, porque ela foi forte, ao contrário do que foi dito na transmissão, que tinha sido quase igual lá uma do Vasco, mas não foi, foi sim, foi no cantinho, foi forte. Se não fosse um goleiro como o Léo Jardim, talvez poderia ter entrado, e o Léo Jardim, ou então ter espalmado, e para você ver, né?
nem sequer ele espalmou, segurou com tamanha firmeza, que é uma das características que eu acho sensacional nesse goleiro, né? Que é uma das características que poucos goleiros hoje em dia têm no mundo, tá? Então, por isso, não à toa, a torcida falou, né, que era o melhor goleiro do Brasil. E por que eu tô tocando nesse assunto? Porque, de fato, a torcida fez o certo. Falou realmente o que deveria ter dito, né, para mostrar que, de fato, nós temos o melhor goleiro do Brasil, com aquela defesaça que ele fez, tá? Aí, né, a gente nessa mesma pegada, né, os dois times, e só que teve algumas oportunidades que o Vasco teve, não à toa foi dito como o melhor em campo, bem como aquela do Coutinho, que, meu Deus do céu, né? Por isso que eu falo, né, que é azar, né? Porque um time como o do Atlético dá a bola nos pés de um craque, de um gênio, e o cara e o Coutinho perde um gol ali na cara do goleiro, né? Claro, não tirando os méritos de novo do Everson também, que fez uma defesaça. Só que um gol como esse, numa situação como a gente está, né? Realmente a gente não pode perder, né, minha companhia? Mas, infelizmente, a gente perdeu, né? E vale ressaltar também, né, que a gente também, basicamente, não teve um jogador que tem sido um dos melhores, né, no campeonato, tanto da Copa do Brasil quanto no Brasileirão, que é o Nuno Moreira, né? A gente não teve, na verdade, né, um dia feliz, um dia bom para esse jogador que, para mim, errou quase tudo o que tentou. Errou quase tudo que tentou, que chegou muitas vezes a minha mente a ser intrigante o quanto o Nuno estava errando nesta partida. Ele que pouco erra, ele que de fato, tecnicamente, é sim um dos melhores contratados por esta gestão, né? Aí, se eu não me engano, entrou o DVD, né, no lugar dele, o David, que exatamente está voltando, né, aquele David que a torcida pegava no pé, que não está fazendo jus, né, à sua entrada. Não à toa também, né, chegou até mesmo a perder um gol, né, também, que poderia a gente aí sair com os 3 pontos, né. Tivemos também aquele chute do Tietê, né, que vale também falar que foi inacreditável, né, não ter entrado também, um chute daquele. Mas para mim o Vasco foi o que mais criou, realmente. Fiquei um pouco preocupada com o meu PH, com o meu lateral, né? Que embora às vezes ele é meio doidinho, né? Permita a minha expressão. Mas, gente, para mim tem sido sim um dos melhores deste campeonato. Tanto que, como eu já falei para vocês em algum momento, às vezes o jogador adversário está a ponto de fazer o gol e o PH tira o pirulito da boca deles, porque o PH ele não só joga, ele voa, né? Ele voa, e tanto que ele fez um drible extraordinário, né? Que inclusive eu até compartilhei no Instagram, que ele fez lá um drible, aquele drible, né, que ele saiu driblando quase todo o Atlético Mineiro, né, e talvez, não sei se foi nesse lance ou em outro lance, que ele
que pegaram o pé dele, né? E pegaram a perna dele. E eu vi nas redes sociais exatamente, nossa, como feriu, né? Como feriu a perna do meu lateral, que eu gosto muito, entendeu? Mas que eu espero não ter sido tão agressivo assim, para que ele possa ainda ser esse grande jogador que ele vem sido, de maneira a cooperar, né, com a equipe em si, tá bom? Então, faço essa menção aí, em especial a esse atleta. E antes de terminar a live, eu não quero, né, deixar de falar nesse jogador, né, minha companhia? Nesse jogador que fez até, eu acho que, o Fernando Diniz, né, com o Coutinho ter uma certa briguinha, né? Quando ele tirou, né? E o Coutinho e colocou esse jogador chamado Garré. Que pela madrugada, pessoal, eu falo mesmo, viu? Esse cara, nesse jogo, ele me deu muita raiva mesmo, entendeu? Não à toa também, né? Ele levou muita bronca também do Fernando Diniz, que soube de novo ler essa performance desse jogador, que infelizmente, como eu falei, que é exatamente como eu falei para vocês, né? Que foi contratado para estar aí jogando, né? No meio de campo, e que por isso o treinador chama, né? Ainda tentando acreditar, né? Que ele possa fazer algo, e que infelizmente entrou no lugar do Coutinho, que estava fazendo uma das suas melhores partidas. De novo, falo, né? O Coutinho. E olha que aí eu falo, né? Porque aí agora não foi um CSA, foi um Atlético Mineiro. E o Coutinho jogou muito também nesta partida. Mas que infelizmente, né? Aquele que ele também mais tem, assim, um tanto de equidade, né? Com relação à inteligência, né? De jogador, que é o Nuno Moreira, não estava num bom dia, né? Então, pessoal, com relação a essa questão, né? Por isso que eu falo, aí eu concluo, pessoal. Embora eu vou estar falando, se Deus quiser, amanhã na live, tá? Para quem não sabe, eu sempre faço às 22 horas, horário de Brasília, tá bom? Se atente a isso, pra gente comentar mais a respeito dessa situação do nosso Vasco, porque eu quero de antemão falar para vocês que esta partida, ela me mostrou isso, que o Vasco está sem banco, e que por isso, realmente, cada jogo, minha company, vai ser de fato uma luta, pra gente poder se manter na elite do futebol brasileiro, uma coisa que é algo inacreditável, né? Inacreditável, realmente. A gente vê, né, isso em pleno 2025, em especial com a gestão Pedrinho, né? Que a gente almejava realmente ser muito diferente, né? Mas que a gente precisa realmente falar, porque aí me ocorre exatamente falar para vocês, minha companhia, que de fato, né? Principalmente você que tem fé, você aí que tem, né? Que se apega exatamente aí a essas questões assim. Realmente, coloque, porque realmente será muito difícil pelo campeonato que a gente está passando. Mas, como eu disse para vocês, quem tem fé
é exatamente aquela questão, né? É acreditar no impossível, né? É acreditar no impossível. Então, é acreditar em coisas que não se vê, como um inscrito chegou até a comentar, né? Na última live, né? Então, mesmo com um Vasco sem banco, mas tentar ver que a gente pode conseguir com esses titulares e, e ainda mais com o trabalho sendo feito pelo Fernando Diniz, que perpassa, antes de acabar a live, que eu quero falar mais, quer dizer, a live não, perdão, o vídeo, que eu quero falar mais a respeito amanhã, se Deus quiser, que é justamente também de procurar outras formas, inclusive na base, para a gente tentar, mesmo que o Vasco, eu sei que o Vasco está tentando o máximo esses últimos anos não fazer isso, de exatamente colocar jogadores como a gente fazia antes, de como apagar incêndio, mas nesta questão, realmente, neste momento que a gente está vivendo, me parece que, de fato, o Vasco vai precisar fazer. E por um lado, é até bom porque o Fernando Diniz, como eu falei para vocês já, né? Ele, de fato, ele tem experiência nisso e é bom que isso já seja algo aí ser ponderado pelo nosso Vasco, tá bom? Então é isso, minha companhia, vou ficar por aqui, tá bom? Espero te ver aí amanhã, né, na nossa live e deixa aqui seus comentários, como eu disse, quero saber de você também como viu a sua partida, como está vendo aí a possibilidade do Vasco realmente sair da degola, né? E me diz aí, né, como está aí o seu coração, né, tá bom? Eu faço questão de ser bem realista com vocês, me acompanhem mais uma vez, se apeguem mesmo, tá? Porque, de fato, o que a gente vê foge muito do que a gente espera para uma equipe de um campeonato altamente competitivo como está o Brasileirão, tá bom? Então é isso. Beijo, torcida mais linda do mundo. Mua!